Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Deixa eu fazer uma correção bem rápida aqui sobre o nome dos filhos de Eli, tá bom? Eu compartilhei na segunda-feira falando que o nome do filho de Eli era Rúfines e Finéias, né? Na verdade é Ófines e Finéias, tá bom? O que aconteceu ali na hora de eu ler o Ófines, né? Eu peguei o H, o O e coloquei como se fosse letra R, né? Porque muitas vezes se lê o H como se fosse um R, né? Aí ficou Hófines, né? Eu li dessa maneira, mas é Ófines, tá bom? É Ófines e Finéias. Então, feita essa correção aqui, aliás, muito obrigado vocês sempre quando vê alguma coisa que eu falei errado ou que eu escrevi errado na descrição do vídeo aí, me ajudem, tá bom? Vai me avisando aí para mim que eu posso estar corrigindo aí durante a semana. Então, gratidão. Vou mandar um forte abraço para Terezinha Maria, tá bom? Ela escreveu mensagem aqui no canal Escola Dominical Brasil e também ela mandou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp que nós estudamos o estudo do Venceg. Inclusive, se você gosta de participar em estudo de escritura, esse estudo aqui que eu faço é para ser bem rápido, tá bom? Para nós, é algo bem rapidinho para nós compartilharmos junto. Tem uma aula que eu dou 5h20 da manhã, todos os dias, de segunda a sábado, tá bom? Se você quiser participar, eu vou deixar o link no final da descrição do vídeo, tá bom? Aí é o link do grupo no WhatsApp. Aí a aula é pelo Zoom, tá bom? Minutos antes ali é colocado o link do Zoom, e aí 5h20 da manhã nós podemos estudar juntos, são 40 minutos de aula das 5h20 às 6 horas. Então dá mais tempo de debater as aulas, ter os testemunhos das pessoas lá. Então vocês estão convidados, vou deixar o link aí no final da descrição do vídeo. Bom, a Terezinha Maria, ela compartilhou uma mensagem lá no grupo do WhatsApp, falando que quando ela era recém-batizada, membro novo ali, os missionários pediram para ela fazer uma lista de todos os amigos que ela conhecia, pessoas que ela conhecia, para indicar uma pessoa, uma família para que os missionários pudessem ensinar e que ela pudesse orar e ela iria sentir qual família ou quem ela deveria convidar os missionários para ensinar na casa. E assim ela fez uma lista e ela orava, buscava. E a semana foi passando, chegando na outro dia dos missionários e ela ainda não tinha sentido qual daquela lista ali ela deveria compartilhar o evangelho, né? Pedir para os missionários ir lá e compartilhar a mensagem. E ela estava andando na rua e ela viu uma amiga dela vindo, né? E a amiga dela tava embriagada, né? E aí ela sentiu, é com ela que você tem que falar, né? Convida ela. E ela falou, ah não, ela mesmo relutando com ela tá embriagada, como que eu vou convidar ela para ouvir as mensagens, né? E aí novamente, quando ela estava mais próxima, a amiga dela, ela sentiu novamente que era a amiga dela que tinha que ouvir essa mensagem. E aí então ela pegou e cumprimentou e falou, olha, tem dois missionários que estão pregando o evangelho restaurado de Jesus Cristo. Você gostaria de receber na sua casa? Ela falou, sim, quero. Ela falou, você quer? Ela falou, sim, eu quero. Ela falou, onde você mora então, né? Ela falou, eu troquei de casa, eu moro em outra casa agora, passou o endereço. Ela falou, se você não achar, tem o meu irmão, que ele tem uma loja de móveis, tá bom? E aí ele põe os móveis assim na calçada, só você ir lá e perguntar para ele onde é a minha casa que ele fala, caso você não ache a casa, tá bom? Ela falou, ah, tá bom. Se você quiser convidar alguém, você pode, tá bom? Ela falou, eu posso convidar as pessoas? Ela falou, pode, claro que pode. E aí falou, mas você vai estar lá, né? Eu vou estar lá. Então tá bom, eu vou lá com os missionários então. Então, quando chegou o dia de ir, ela foi lá. Quando ela chegou na rua, ela realmente viu a loja de imóveis e ela foi diretamente lá com os missionários perguntar. E o irmão dela falou: não, ela mora ali, mas eu vou também, que ela me convidou. E aí, quando eles entraram na casa, tinha cerca ali de aproximadamente umas 30 pessoas, né? Eu achei muito bonito esse testemunho, essa história que ela compartilhou. Tinha cerca de 30 pessoas ali e os missionários compartilharam a mensagem ali, tá bom? E daquelas 30 pessoas que estavam ali, 18 delas foram batizadas. Surgiu frutos ali de pessoas até que foram ao templo, tá bom? Para ser selados. Então, olha só o milagre, né? De ouvir a voz do Senhor. Eu sou muito grato aí pela a Terezinha Maria ter ouvido a voz do Senhor e seguido o que o Espírito disse para ela. Tá bom? Um forte abraço para você, Terezinha Maria.
Vamos lá, a mensagem do Vem e Segue que eu vou compartilhar hoje com vocês. Eu vou compartilhar aqui 1 Samuel, capítulo 2, tá bom? Aqui do versículo 1 ao versículo 10 é chamado de Cântico de Ana, é um salmo de Ana, tá bom? Esse salmo ele chega a ser messiânico também, ele chega a ser profético, tá bom? Porque fala da nação de Israel e também fala sobre Jesus Cristo, né? Por exemplo, o versículo 10 fala que o Senhor dará força ao seu ungido, que é Jesus Cristo. Então é um salmo muito lindo, é bem pequenininho, se você quiser acompanhar aí do 1 ao 10, né? Vai ser bem proveitoso, vai dar para entender bastante coisa. Eu vou ler só alguns versículos aqui para explicar algumas coisas desse salmo. Eu acho que até era mais válido eu ter compartilhado o capítulo 1 do que já compartilhar o capítulo 2 aqui, que é o Salmo, né? Porque o capítulo 1 tem a história de Ana. Se você ler primeiro e entender a história de Ana e depois você for para o Salmo, você vai entender melhor esse Salmo aqui, tá bom? Mas eu vou explicar algumas coisas do Salmo aqui e eu acho que amanhã eu posso voltar na história de Ana e compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui o versículo 1 diz assim, ó. Então orou Ana e disse: Meu coração exulta ao Senhor, e o meu poder está exaltado no Senhor. Aqui na palavra em hebraico, quando diz aqui, ó, o meu poder está exaltado no Senhor, essa palavra poder no hebraico está escrito no hebraico original, tá bom? Está escrito chifre. Então a palavra ficaria assim, ó. O meu chifre está exaltado no Senhor. O que acontece é que a palavra chifre no Velho Testamento, ela significa poder, força, porque simboliza o animal ali, né? Por exemplo, o touro, né? A força do animal está no chifre, quando eles vão brigar ali, eles vai com o chifre ali, então é força, é poder, tá bom? Então a tradução está correta aqui no sentido do que representa, tá bom? Mas a tradução original seria chifre, tá bom? Vamos lá. Então ela disse assim: o meu poder, ou seja, a minha força está exaltada no Senhor. Olha a confiança de Ana, né? A força dela estava no Senhor. Minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então a alegria dela estava na salvação do Senhor. Quando ela diz aqui, a minha boca se alargou sobre os meus inimigos, quem são os inimigos de Ana, né? Quem estudou o capítulo 1 pode até pensar que era a outra mulher que tinha um monte de filho e às vezes caçoava dela ali. Alguém pode até pensar, era essa, né? Mas não. Aqui, Ana, quando ela está falando nesse salmo aqui, os inimigos dela eram as aflições que ela sentia por não ter tido filho, né? Então ela derramava a sua alma ao Senhor. Quando ela fala que ela abriu a boca, né, dos inimigos, ela falou da amargura dela, do sofrimento dela ao Senhor, para que Deus pudesse abençoá-la. E ela foi abençoada, a salvação veio do Senhor. Então é um salmo muito bonito aqui, né, esse cântico de Ana. Continuando aqui, versículo 2 em diante, olha só a fé dela. Ó. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Né? Numa época ali onde tinha vários deuses, né? Até mesmo os israelitas, vira e mexe, se dobrava o joelho a outros deuses ali, adoravam outros deuses. Ela falou, não há Deus como o nosso Deus, não há outro Deus. Né? Então a gente pode ver aí a devoção de Ana. Não falais mais palavras tão altivas, nem saiais coisas arrogantes de vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e porque eles são as ações pesadas na balança. Então falou que por ele, né, por Deus é pesada as nossas ações nas balanças. Então quando fala aqui que nós não devemos falar palavras altivas nem arrogantes, né, seria no sentido de dizer, aquelas pessoas são abençoadas, né, eu não sou, né, e ficar julgando como se Deus não estivesse olhando para você. E aqui Ana ela falou, não, Deus ele coloca na balança as nossas ações e é ele que julga.
né, as nossas ações. Então ela vai falando várias frases aqui que fala sobre isso, né? Sobre que o Senhor sabe todas as coisas. Ele tem o conhecimento, ele sabe para quem ele está abençoando, quem está precisando de aperfeiçoamento por meio das aflições. Então tem várias frases que ela coloca aqui, ó. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e também exalta. O Senhor é o que tira a vida, e também é o que desce à sepultura, o que faz tornar a abrir dela. Então ela fala várias coisas aqui. Fala no versículo 4, por exemplo, ela diz assim: o arco forte foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de forças. Ou seja, aqui falando sobre a nação, né, Israel. Quando os fortes estavam oprimindo eles, o Senhor quebrava os fortes, fazia eles se cingirem de força e sobrepujar sobre seus inimigos, como várias histórias aqui que nós já acompanhamos no Velho Testamento. O versículo 5, tá bom? Eu quero dar uma atenção melhor aqui, porque falava um pouco da, que Ana, ela era infértil, né? Ela não podia ter filho, tá bom? Ela era estéril, né? Em outras palavras, ela era estéril. E aqui o versículo 5, ele é bem interessante, diz assim, ó, ah, os, fa, os fartos se assalariarão por pão, e os famintos cessarão. Aqui está falando que aqueles que eram ricos, né, vão ter que trabalhar para comer. E aqueles que eram pobres vão deixar de ser pobres, vão deixar de ser necessitados. Vai haver uma igualdade, tá bom? Aqui no reino. E aí ela diz, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Então ela fala que até a estéril teve 7 filhos. E aí eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, né? Porque Ana, ela fez um voto com Deus e nesse voto, ela teve um filho e ela deu o nome de Samuel a esse filho, né? E esse filho ela consagra ao Senhor. E depois o Senhor continuou abrindo a madre dela, continuou ela tendo filhos, tá bom? Aqui diz 7 filhos, tá bom? Mas ela não chegou a ter 7 filhos, mas eu vou explicar por que tem 7 aqui. A gente pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: e o Senhor visitou Ana, e ela concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, né? Que estava lá, adotado lá com Eli, né? Na Arca da Aliança, né? Então aqui fala que ela teve 3 filhos homens e 2 moças, isso dá 5. O Senhor abriu a madre dela, teve mais 5. Contando Samuel, daria 6 filhos, tá bom? Mas no versículo aqui diz que a estéril teve 7 filhos, tá bom? Eu acredito que mesmo que ela tivesse tido um filho só, ainda assim poderia tá escrito 7 aqui. Ou se ela tivesse tido 2 ou 3, ainda assim poderia estar escrito 7 aqui. Porque o número 7, ele é um número simbólico, tá bom? Né? Dentro das escrituras aqui, que significa completude e perfeição, tá bom? Então é esse o sentido da palavra 7. E ela foi completa quando ela teve já Samuel. Tá bom? Ela foi completa na alegria dela. Ela viu que Deus abençoou ela. Então por isso que eu falo que se ela tivesse um único filho, ainda assim teria sido como se fosse 7 aqui, dizendo nessa linguagem de perfeição. Tá bom? Então o número 7 significa perfeição, completude, completa. A alegria dela foi completa. Nós vemos essa simbologia também lá no livro de Apocalipse, tá bom? Tem uma parte lá, que vê Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: da parte dos 7 espíritos que está diante do trono. Deus, ele não tem 7 espíritos. Então, quando você lê em Apocalipse que os 7 espíritos de Deus, significa o espírito perfeito. O espírito de Deus é a plenitude de tudo, tá bom? Então, Deus não tem 7 espíritos. Então, só para explicar que o 7 significa perfeição. Nós temos também lá em Mateus capítulo 18, versículo 22, que é quando Pedro, né, ele vem e pergunta para Jesus Cristo: quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7? Né? Pedro, ele sabia que o número 7 já simbolizava ali perfeição.
né? Mas ele quis racionalizar esse número para quantidade. Ele falou, então, se o meu irmão pecar 7 vezes contra mim e eu perdoar 7, é o suficiente, né? Ele quis dizer isso. E aí Jesus Cristo respondeu para ele, né, no versículo 22, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Dessa maneira, Jesus Cristo ensinou, olha, você não tem que ser perfeito só 7 vezes, mas ser perfeito sempre, ser perfeito completamente. Então, ser perfeito completamente significa sempre perdoar, né? Então, Jesus Cristo ensinou isso a Pedro, né? Quando ele quis colocar um limite ali, né? Ele falou, já é o suficiente, né? 7 vezes eu estou sendo muito generoso ali. Naquela época, ainda mais, né? Que tinha aquela lei, olho por olho, dente por dente, e Jesus Cristo veio trazendo, então, um novo ensinamento ali para eles. E, bom, enfim, o número 7, ele significa perfeição, completude. Tem vários números simbólicos nas escrituras também, tá bom? Por exemplo, o número 40, ele significa um longo tempo, tá bom? Então, quando fala que Moisés, por exemplo, ele subiu no Monte Sinai e ficou lá 40 dias, ele demorou tanto que os filhos de Israel acharam que ele tinha morrido e fizeram um bezerro de ouro ali, tá bom? Então, não significa exatamente que ele ficou 40 dias lá. No escrito, nas escrituras, significa que foi um longo tempo, né? Quando Eliseu, né? Ou foi o profeta Elias, quando ele teve que caminhar 40 dias ali, né, ele se alimentou e teve que andar durante 40 dias, significa que ele andou durante um longo tempo, não que foi 40 dias contado, tá bom? Mas tem as suas exceções, por exemplo, quando diz que Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, eu acredito que foi literal 40 dias e 40 noites, tá bom? Então eu acredito que foi literal. Outro número 40, né, que aí é elevado, por exemplo, que os filhos de Israel, eles ficaram 400 anos cativos no Egito, tá bom? E não foi 400 anos. Então é o número 40 elevado. Então significa que foi um longo, longo, longo tempo, tá bom? Na verdade, eu acho que aproxima-se ali de 300 anos que eles ficaram cativos. Não foi 400 anos, não. Bom, então tem muita questão de simbologia dentro das escrituras aqui. Então aqui Ana, né, aqui diz que, no versículo, diz que a Estéria teve 7 filhos. Então significa que ela foi perfeita. Ela se sentiu completa por causa dos filhos que ela teve. E não que foi 7 filhos, até porque nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, que ela teve foi 3 filhos homens e 2 mulheres. Se você contar Samuel, então, vai dar 6 filhos no total, tá bom? Então não foi 7, só explicando o simbolismo aí das escrituras. Eu vou ler o Samuel capítulo 1, versículo 11, que é o voto, para terminar aqui a mensagem, tá bom? Aqui diz o seguinte, que foi o voto que Ana fez com o Senhor. Ela ia ao templo com seu marido e ela ia em jejum. Imagina fazer aquela viagem, né? Ela vinha das montanhas de Efraim até Siló, né? No tabernáculo ali. Então ela ia em jejum ali e fazia a oração dela e pedia ao Senhor ali para que pudesse dar um filho a ela. E esse foi o voto, né? A promessa que ela fez se Deus desse um filho para ela. Então é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E fez voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente estenderes para a aflição de tua serva, e de mim me lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, o Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Ela promete que o menino seria nazireu e que seria consagrado a Deus. E foi assim que ela fez. Deus concedeu a ela esse filho, ela criou esse filho até ele ser desmamado e depois ela levou ao templo. E olha só, ela queria tanto ter um filho e Deus abençoou. E Deus deu mais do que ela pensava. Além de ter dado esse filho, ela recebeu mais 5 filhos ali, conforme o versículo, né? Grande bênção, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho. É lindo o Salmo de Ana aqui, como é bom ver a fé dessa mulher.
Tá bom? Muito obrigado por vocês estudarem comigo todos os dias aqui. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.